Paz seja convosco. Eu estou aqui num sítio em meio à natureza, contemplando as belezas da criação. E Deus nos fala através das coisas criadas, mas também Deus nos fala através da sua palavra. É por isso que a cada dia a gente traz aqui um texto, um verso, para a gente refletir juntos. Hoje será Romanos 5:20, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Embora aponte pecados, a lei é impotente para nos livrar deles. No entanto, essa mesma impotência nos mostra a nossa necessidade de Jesus, a única solução para o pecado. Observe nessa passagem de Romanos 5 a constante associação entre o pecado e a morte. Repetidamente eles aparecem em relação imediata um com o outro. Por isso o pecado, ou a transgressão da lei de Deus, leva à morte. Agora, em Romanos 5:20, nós temos algo extraordinário. Quando a lei foi introduzida, abundou o pecado, no sentido de que a lei definiu claramente o que é pecado. No entanto, ao invés de trazer o resultado natural do pecado, que é a morte, como diz Paulo, e então acontece o abundar da graça de Deus. Aonde o pecado surge, a graça também está. Em outras palavras, não importa quão perverso seja o pecado, a graça de Deus é suficiente para cobri-lo na vida dos que clamam suas promessas pela fé. Interessante que influenciados pela tradução de 1 João 3,4, que diz que pecado é a transgressão da lei, muitos querem restringir o pecado à transgressão dos 10 mandamentos apenas. No entanto, uma tradução mais literal desse texto poderia ser: o pecado é iniquidade. Ou seja, tudo que contraria os princípios de Deus é pecado. Assim, embora os 10 mandamentos ainda não tivessem sido formalmente revelados quando Adão comeu do fruto proibido, lá no Jardim do Éden, ele desobedeceu uma ordem de Deus e se tornou, consequentemente, culpado de pecado. Na verdade, foi por meio do pecado de Adão que a maldição da morte afetou a todas as gerações seguintes da humanidade. Em contraste com a infidelidade de Adão, a fidelidade de Jesus à lei de Deus resultou na esperança de vida eterna. Embora tentado, Jesus jamais cedeu ao pecado, como afirma Hebreus 4,15. Em Romanos, Paulo exalta a perfeita obediência de Jesus que resultou na vida eterna para aqueles que o aceitam. Como segundo Adão, Jesus obedeceu plenamente à lei e quebrou a maldição da morte. E agora a sua justiça pode se tornar a nossa justiça. E nós, uma vez condenados à morte por herdarmos o pecado de Adão, podemos abraçar o dom da vida aceitando a justiça de Cristo, que é o segundo Adão. Na palavra daquele reformador da Idade Média, lá na França, Lefebvre, o justo morre para que o pecador viva. É isso mesmo. Quer você aceitar hoje essa graça maravilhosa? Então ora comigo. Pai Santo, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que a Tua graça maravilhosa nos alcance nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.